Já sabemos que dois polígonos são considerados congruentes, ou seja, iguais, quando os pares de lados correspondentes têm mesmo comprimento, mesmo tamanho, e os pares de ângulos correspondentes têm mesma abertura, mesmo tamanho. Então é necessário que cada um dos lados de um triângulo tenha um correspondente de mesmo tamanho no outro. E para verificar isso daria muito trabalho, pois dois triângulos temos 3 lados em um, 3 no outro, 6 lados para analisar, 3 ângulos em um, 3 ângulos no outro, ou seja, 6 ângulos para analisar. Então, pensando nisso, é importante definir critérios mínimos de verificação para saber inferir quando dois polígonos, no nosso caso específico triângulos, são congruentes ou não. Temos 4 critérios de verificação para inferir se dois triângulos são congruentes ou não. O primeiro é o critério lado, 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 chamado de LLL. O segundo, LAL, chamado de lado, ângulo, lado. O terceiro, ALA, chamado de ângulo, lado, ângulo. E o quarto, por sua vez, LAA, ou seja, lado, ângulo, ângulo. O primeiro critério, LLL, ou seja, lado, 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 define que se conhecemos os 6 lados de dois triângulos, já é possível inferir se eles são semelhantes ou não. É só verificar se os pares de lados correspondentes são iguais. Como ilustrado nessas duas figuras de triângulos, percebemos que não há ângulos definidos, porém os lados estão definidos com traço, onde a base aqui representado por um traço, aqui também a base representada por um traço. Logo, esses lados correspondentes têm mesmo tamanho. Ao olhar para o lado da esquerda, representado por 3 traços, correspondente a este também representado por 3 traços. Logo, lados correspondentes de mesmo tamanho. E por fim, o lado da direita, representado por 2 traços, também correspondente, mesmo tamanho do lado da direita, representado por 2. Logo, são correspondentes, mesmo tamanho. Identificando que os 3 lados de cada um dos triângulos existe e que os pares correspondentes são iguais, logo, mesmo ignorando os ângulos, já conseguimos inferir com segurança que os dois triângulos são correspondentes. O segundo critério, LAL, ou seja, lado, ângulo, lado, nos permite inferir se dois triângulos são congruentes a partir do conhecimento de dois lados e o ângulo representado entre esses lados. Por exemplo, conhecemos o lado da esquerda representado por 3 traços, homólogo ao lado da esquerda também representado por 3 traços. Conhecemos a base, representado por um traço, correspondente a outra base, representado também por um traço. E percebemos que o ângulo entre esses lados, representado por 2 traços, também é correspondente ao ângulo representado por 2 traços no segundo triângulo. Então, com esses dados mínimos, lado, ângulo, lado, já conseguimos inferir com segurança, uma vez conhecendo esses elementos e verificando se são iguais. O terceiro critério, ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo, nos permite inferir se dois triângulos são congruentes, conhecendo dois ângulos de um triângulo e o lado central entre esses dois ângulos. Como ilustra a figura, percebemos aqui que o ângulo B, representado por 2 traços, é correspondente ao ângulo N, representado por 2 traços. O ângulo C, representado por 3 traços, correspondente ao P, representado por 3 traços. E o lado central entre esses ângulos, representado por um traço e também por um traço. Logo, são correspondentes. Com essas informações, ângulo, lado, ângulo, uma vez conhecendo os dados, é possível inferir com segurança que os triângulos são congruentes. O quarto e último caso, LAA, nos permite inferir se dois triângulos são congruentes, conhecendo dois ângulos e um lado, na seguinte ordem. Conhecendo este ângulo, que ele é correspondente a este, representado por um traço cada, são correspondentes. Conhecendo o segundo ângulo, no caso B, representado por 2 traços, e o N, representado também por 2 traços, são correspondentes. E conhecendo um dos lados, nesse caso não é o central. Percebemos que a base é representada por um traço e a base também é representada por um traço. Com esses dados mínimos já conseguimos inferir com segurança, são congruentes os triângulos.